Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu final de semana, que seja incrível e será, até porque amanhã você já sabe, né? Ó, meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. Cante o novo cântico. Feliz ano novo para você. Sim, o ano é novo, só está começando, está cheirando a novo e você vai agarrar com toda a força a oportunidade da sua vida. Você vai se jogar nesse propósito. Em nome de Jesus. Gente, eu não me canso de repetir que o meu espírito grita que eu esperei por este ano a minha vida toda. Olha, tem sido uma jornada, mas com Jesus, maravilhosa e cheia de aventuras. Na vida de um cristão não tem tédio, né? São grandes emoções. E amanhã eu tenho a alegria de poder dar início a esse propósito, que é o primeiro do ano, onde nós projetamos a nossa vida. Então, por favor, se prepara para ele. Levanta um pouquinho mais cedo, toma o seu café reforçado, porque nós vamos abrir o nosso primeiro jejum na nossa reunião às 9h. Então levanta, é isso que eu faço, sabe? Eu não quero nada me atrapalhando. Eu quero, sabe, me jogar, porque é muito forte. Se joga no Senhor, com a força da sua vida. Toma essa decisão aí, que você vai realmente buscar a Deus como você nunca buscou e vai se envolver com Ele e vai se jogar nesse propósito, nesses jejuns, que você vai se internar mesmo na igreja e clamar e buscar. Então, amanhã às 9h, abrimos o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2026. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e vamos clamar, sabe? E vamos viver dias gloriosos. Será um período maravilhoso, eu tenho certeza disso. É um período de fundamentação mesmo, né? Nós cavamos fundo e construímos um alicerce poderoso, seguro para o nosso ano. Esses jejuns, para mim, são como aquelas 7 colunas, sabe? Que Provérbios fala. Nós precisamos ter colunas fortes, estruturas fortes. Toma a decisão que você vai se levantar com os seus e vai buscar, sabe? Faça o seu painel dos sonhos, esteja no programa de leitura da Bíblia em um ano, 3 capítulos, de segunda a sexta e 4 no sábado, 4 no domingo, você lê a Bíblia em um ano. Sabe, mantenha-se focado naquilo que transforma, no que funciona. Solta as coisas inúteis, fúteis, vazias. Chega de correr atrás do vento, chega de uma vida pequena, chega. Viva uma vida profunda, consistente. Em nome de Jesus, levanta e toma a decisão de que você vai estar amanhã. Se for preciso, viaje, sabe? Faça o que for preciso. Quantas pessoas que viajam, vêm de outro estado, vêm ficar com a gente. Gente, eu já contei diversas vezes pessoas que vieram e ficaram um propósito inteiro
gente de outro país, gente de outro estado, sabe? Ficou aí clamando a Deus e decidiu, a pessoa decidiu. Eu vou me internar, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou. E parou tudo. E veio. E viveu milagres. E assim, quando chegou a hora de partir, eram lágrimas e mais lágrimas de gratidão, de alegria, de ter conseguido vir e clamar a Deus e viver momentos tão preciosos. E você talvez está tão perto, né? Não está tão longe. Você está perto, não sei. Mas toma a decisão. Porque eu sei, pela promessa, pela palavra, leia Isaías 54. Está lá, está tudo. Pense grande. Vamos, tome decisões. A vida é feita de decisões. Aliás, vou falar de Daniel, que definiu a vida dele com uma decisão sacrificial, mas que transformou a vida dele. Em nome de Jesus. E eu desejo que você tenha dias maravilhosos, vá para a mesa com os seus, não se esqueça disso, e construa um relacionamento forte com Deus e com sua família. Se amem. Ensina a sua família a amar a Deus. Vivam o que está em Deuteronômio 6. A mesa. Ensine andando, ao levantar, ao deitar. Ensine a palavra de Deus para os seus. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, se destacou por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Bom, 120, 3 à frente desses 120. E agora, Daniel se destacou tanto que o rei tinha decidido que ia colocá-lo à frente de todos. Abaixo dele, o homem mais importante, com mais autoridade. E preste atenção, Daniel não tinha problema. Ninguém estava contra ele, ninguém se incomodava com ele. Até o rei decidir colocá-lo à frente de todos. Você está vendo? Escuta, por favor, leia as Escrituras e aprenda com esses homens. Daniel, você vai lá para o capítulo 1, ele definiu a vida dele ali. Ele era um adolescente. E o Nabucodonosor trouxe os exilados e dentre eles os príncipes. Ele era um príncipe. E ele queria aqueles nobres com ele. E ele mudou o nome deles. Ele fez de tudo para que eles mergulhassem fundo na cultura. Mas com Daniel não funcionou. Não funcionou. Ele tinha decidido que todos deveriam comer da comida da sua mesa. Mas Daniel, por saber que aquilo era contaminação para a sua vida espiritual, ele tomou a decisão. A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida do rei. Bom, e essa decisão não foi fácil. Foram 3 anos a legumes e água. Mas, meu querido, começando já, 10 dias depois,
eles estavam mais fortes, mais robustos, mais bonitos, mais saudáveis, com aparência mais saudável. Está vendo o que é a graça? Tudo isso porque ele amava Deus. Ele fez do seu Deus um Deus, o Deus da sua vida, para sempre, o seu guia até a morte. 3 anos depois, tá vendo? Tem sacrifícios, por isso que eu estou falando do propósito. Não vai durar para sempre. Mas no final, 3 anos a legumes e água. Imagina, nem uma carninha, nem um docinho, nem uma massinha, nada de diferente, não. Mas por quê? Para não contaminar a parte espiritual. Aprenda! Quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. 3 anos depois, porque ele encabeçou, e os 3 jovens foram influenciados. 3 anos depois, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Incomparáveis. A Bíblia fala que ninguém se comparava a eles. E Daniel ainda recebeu de Deus, porque ele tomou a decisão, um dom de discernir, de revelar enigmas, decretos, sonhos, enigmas, sabe, sonhos, mistérios. Daniel sabia. Aliás, você vê no capítulo 2, o Nabucodonosor teve um sonho e ele não contou o sonho. E ele exigiu e fez um decreto de morte contra todos aqueles sábios e entendidos da Babilônia, os magos, porque eles não conseguiram dizer que sonho ele tinha tido. E eles disseram assim, mas isso não é coisa de homem, é coisa dos deuses. E Daniel foi lá e disse assim, me dê uns dias, porque eu vou ter essa resposta. E foi, Deus deu. E ele veio e disse, o senhor teve esse sonho, o sonho, e ainda falou qual era o sonho e ainda revelou o sonho. Descreveu direitinho. Então, Deus deu algo assim fora do comum. Mas quando isso começou? Como? Foi do nada? Não. Nada vai acontecer do nada. De jeito nenhum. Decisões foram tomadas. E quando você decide honrar a Deus, mergulhar fundo no Senhor, sua vida é transformada. Aqui, ó. Ninguém se comparava a Daniel. Ele se destacou tanto que o rei agora quer ele, aqui, ó, acima de todos. E agora, então, ele atrai o ódio, a inveja e a perseguição. Porque é isso. Quando você se destaca, é óbvio que você vai atrair a ira, os olhares. Mas você quer muito, não quer? Então para de se preocupar com perseguições, com isso e aquilo. Não. Daniel não tinha problema nenhum. Ele só passou a ter problemas quando o rei quis promovê-lo a uma posição mais alta. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Queridos, isso tem que mexer com a gente. Não puderam achar falta alguma nele, pois era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais, ó o inimigo, encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então eles sabiam que Daniel era um
um sujeito irrepreensível, sabia? Que ele não ia negar o Deus dele por nada. Sabiam? Tanto que eles quiseram fazer um decreto que mexia exatamente na fé dele. Porque eles disseram, ó, só aí mesmo. Porque esse cara é irrepreensível. E se mexer na questão da fé dele, nós vamos pegar ele. Porque ele não vai negar o Deus dele. Gente, isso não é maravilhoso? Hã? Isso é incrível. É incrível. O Senhor nos ajuda a viver assim sempre. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó Dário vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram. Estão tudo unitinho para prejudicar um homem. Concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia, a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou. Agora, olha isso aqui, ó. Para onde você corre quando um problema chega? Quando uma má notícia chega? Para onde você corre? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, com as janelas, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Costumava fazer. Está aqui. Esse era o ritual dele. Era um hábito, era um costume. E o problema, o decreto que sentenciaria qualquer um à morte, era um decreto de morte, não fez ele mudar a sua rotina, não alterou a sua vida. Ele não era movido pelas circunstâncias. Todo mundo quer a vida do Daniel, não é? Promoções, lugares altos, honra. Mas esse Daniel aqui, ele só chegou aqui por causa do capítulo 1. Quando ele decidiu não se contaminar. Por causa do capítulo 1. O livro de Daniel tem 12 capítulos. E esta parte aqui, ó, está exatamente no meio, no capítulo 6. E para ele ter chegado aqui, neste nível aqui, ó, para assumir uma posição tão alta, ele teve que passar. Foi um processo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai ver que nada o fez se curvar. Nada fez o Daniel se curvar diante de alguma ameaça. Ameaças não moviam Daniel. Circunstâncias não moviam Daniel. Daniel era movido por Deus. Então aqueles homens foram ver, porque ele não fechou a janela. Ele morava numa casa sobradada. Então, isso significa que eles ouviram a oração dele, ele não orou baixo. Então, ele não foi movido por circunstâncias, ele não se curvou às circunstâncias, à sentença de morte. Deus era seu mundo e era o que o movia. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei
acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados, o que não cabe aqui mais, porque ele já tinha ocupado posições altíssimas. Mas olha aqui, ó, queriam diminuí-lo. Mas isso não é maravilhoso quando alguém quer nos diminuir e você então dá a perspectiva certa para ele? Muito bem, eu sou um exilado e olha o que Deus fez na minha vida. É a mesma coisa, quando alguém tenta me diminuir, eu falo isso. Pois é, e não sendo nada, olha o que Deus fez. A glória tem que ser dele sempre. Então disseram ao rei: Daniel dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ó o veneno. Ele continua orando. Olha o crime do homem: 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, viu que tinha caído numa cilada. Ficou muito contrariado e, como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Continuamente o livre. Continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tá ficando muito bom isso aqui. Quem podia livrar, não pode livrar. Agora eles fazem de tudo para que a situação não fosse modificada. Colocam uma pedra na frente. Deixaram Daniel numa situação onde só Deus. Não é incrível quando quem poderia te ajudar não consegue te ajudar? E ainda vem e coloca uma pedra no seu caminho para atrapalhar? Quando trabalham de todas as maneiras para prejudicar você, para que a sua situação não seja modificada para bem, mas que o mal te aconteça e Deus entre em ação. O rei ficou desesperado e não podia fazer nada. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente? O rei sabia. Todo mundo sabia, os inimigos sabiam que Daniel era um servo fiel e servia a Deus continuamente. A quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, mas fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por fim, olha aqui, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos, porque as decisões que você toma afetam quem está ao seu redor. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Uma coisa é cova de leões com anjo, com Deus. Outra coisa é cova de leões sem anjo. Ossos falam de
estrutura. Toda aquela estrutura que tinha sido levantada contra Daniel foi despedaçada. E Deus está dizendo aqui que toda a estrutura que foi levantada contra você vai ser despedaçada. Tudo o que você tem que fazer é o que Daniel fez: confiar no seu Deus. Confiar no seu Deus. E agora o rei faz um decreto. Um novo decreto. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império dos homens temam, olha aqui, para que nos domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Agora um rei pagão está profetizando. O seu reinado não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, de que maneira? Confiando no seu Deus, servindo a Deus continuamente. Daniel prosperou durante os reinados de Dário, de Dário e de Ciro Persa. Muito bem, está aqui. E se você ver, a partir desse capítulo, do capítulo 6, não só Daniel foi promovido à mais alta posição, mas ele passou a receber de Deus as maiores revelações. Deus mostrou para ele coisas sobre o futuro inacreditáveis. Meu querido, quando você serve a Deus continuamente, quando você confia nele, tudo que vem contra você acaba te favorecendo, se volta a seu favor. Você é cuidado, você é honrado, você é promovido. E o que é mais forte, a vida espiritual do Daniel cresceu tanto, que a partir do capítulo 6 foi um estrondo. Pega essa palavra e se alinha com Deus como nunca. Confia neste Deus, se aproxima dele, se esconda nele e você vai ver o que ele vai fazer por você. O que ele vai fazer por você agora, o que ele vai fazer por você em 2026. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo e peço que esta palavra tenha entrado, dado visão, consciência, discernimento e levado cada um a um alinhamento e uma proximidade maior com o Senhor. Que decisões estejam sendo tomadas aqui. Eu abençoo lares e famílias e todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde este programa estiver chegando, que nenhuma pessoa consiga resistir a esta mensagem, a esta história tão poderosa, a este chamado. Muito obrigada. Continue falando e derramando bênçãos e favor sobre o teu povo aqui, em todo lugar, Senhor. Que cada pessoa que está orando comigo agora seja alcançada poderosamente e que esta palavra tenha transformado vidas, corações. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã, meus projetos de conquistas para 2026, Santa Ceia do Senhor, o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas, e vai ser uma glória. Levante-se e venha, é tempo de vivermos as maiores experiências da nossa vida com Deus. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.